Tudo bem, irmãos? Vamos lá. Hoje na matéria Pentateuco, capítulo 3. Vamos falar do livro de Levítico, tá? Vou começar com a autoria, né? O autor de Levítico é Moisés, né? Tem 3 referências dizendo que Moisés escreveu a lei, né? Êxodo 24:4, né? Tem João 1:45, Romanos 10:5, tá? E comparando com Êxodo 40:17, com Números 1:1, né, tudo, mostra para nós que fica bem claro aí que Moisés que escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que no hebraico é chamado de Torá, os 5 juntos, tá? Bom, o tema do livro de Levítico, né, é santidade, tá? É santificação, sacrifício para agradar a Deus, tá? E buscar o seu perdão com o aplacar da sua ira, né? Nós chamamos de propiciação, tornar a divindade propícia à pessoa, tá? Então, como pode Israel se aproximar de um Deus santo e puro? Como deve andar diante dele, tá? É, há um meio, né? Os sacrifícios, há uma vida comportamental, a separação do pecado e a dedicação a Deus. Há normas, né? São normas, não é uma norma só, são normas, tá? As leis registradas em Levíticos, né? Há uma ajuda humana, né? Que são os sacerdotes, os levitas, né? Há um local determinado para adorar e clamar a Deus, que é o tabernáculo, inicialmente. Há um preço a pagar além das ofertas, né? O dízimo. Estes tópicos resumem o tema do Levítico, tá? É basicamente isso. Lembrando que o Levítico é tipo, todos os rituais, celebrações, tudo que tinha lá apontava para algo nos nossos dias, né? São sombras, as que estão lá são sombras das reais que estão aqui na época de Cristo e da sua igreja, tá? Da mesma forma que Êxodo trata da redenção de um povo escravo e lança base, né, nessa mesma a base dessa redenção, Levítico aponta a maneira correta de nos redimirmos, né, dos redimidos, porque quem redime é ele, né? Redimir é o mesmo que redenção, tá? Que é pagar o resgate, é pagar o preço, tá? Então, ele aponta a maneira desses redimidos se aproximar de Deus em adoração, em sacrifício, né? Em culto, cultuar a Deus para adorar. O povo de Israel, o sacerdote, o tabernáculo, os vasos, o sacrifício, tudo que envolvia ali, roupa, né? Tudo é descrito como separado do uso pecaminoso, é restrito para uso, né, santo, não pode ser nada de comum, de profano junto, tá? E é uso exclusivo do sagrado para o sagrado de Deus, tá? Tem várias referências aí se referindo a isso, tá? Há menções de sacrifícios e oferta a Deus antes do Levítico, tá? O Levítico faz parte, né, das leis ali, né, citadas ali, dadas no Monte Sinai, né? Mas lá no Gênesis, lá atrás, né, já tinha menção de sacrifícios, ofertas e culto, tá? No capítulo 4, versículo 3 ao 5. Mas em Levítico vem a regulamentação, né? As ofertas expiatórias para Israel. Então, é uma regulamentação daquilo, mesmo que a Constituição é uma base das leis, né? Depois você precisa de lei complementar para complementar e regulamentar cada ponto daqueles ali, tá? Senão ficaria um negócio enorme, difícil, né? A mesma coisa é aí, tá? Você tem a lei, depois o Levítico é a regulamentação dessas leis aí. A igreja do Novo Testamento é toda constituída de sacerdotes, diferente lá tinha uma, né? Por vários motivos, eu não vou explicar isso hoje, né? Mas aí ele escolheu os filhos de Levi para ser os sacerdotes e dentre eles os sumos sacerdotes, tá? Mas desde o princípio o projeto de Deus era de ter uma nação sacerdotal, que é uma das reivindicações da reforma
protestante do ano 1500, tá? O que aconteceu é que uma das coisas que estava acontecendo é que o pastor, ele virou um sacerdote do Velho Testamento. Nós estamos na época da igreja, não precisamos de mediador entre Deus e os homens. Lembra que eu disse que o mediador é Cristo? Então, no Velho Testamento, o sacerdote era mediador entre Deus e os homens. No Novo Testamento, não temos mediador, todos nós somos sacerdotes. Na Reforma chama esse item de sacerdócio universal dos crentes. Então, todos somos sacerdotes e Jesus é o sumo sacerdote, que é o mediador entre nós e Deus, tá? Que sempre foi o plano de Deus. Não aconteceu lá, né, por vários motivos. Deus escolheu só a tribo de Levi, né, porque só a tribo de Levi se manifestou no meio da idolatria, e aí Deus escolheu eles, né, dentre os outros para ser uma tribo sacerdotal, como era só um exemplo. Aí a gente entende isso daí, tá? Então, em Levítico estão regulamentadas as ofertas, né? E todas as expiações e toda a redenção, tá tudo regulamentado ali. A igreja no Novo Testamento, então, é toda constituída de sacerdotes. Cristo é o sumo sacerdote eterno da igreja, não se esqueça disso. O livro de Levítico, né, e o livro de Hebreus são mais bem entendidos se você juntar os dois, né? Vocês vão perceber onde está o tipo e onde está o antítipo, tá? Que está no Novo Testamento. E o livro de Hebreus dá uma aula disso aí, apesar de ser pouco explorado, pouco pregado nas igrejas, bom, pelo menos nos locais que eu frequento, tá? Na página 65, as palavras-chave são santidade e afins, tá? E sacrifício, né? O versículo-chave é Levíticos 19, versículo 2, que diz: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Tá? Então, sede santo, porque eu sou santo, é a base do Levítico, tá? Santidade 24 vezes na Bíblia, né? 6 no Novo Testamento e uma no Levítico, né? E disse Moisés a Arão: isso é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Tá, então agora chegamos ao ponto do objetivo. Qual é o objetivo do Levítico? Tá? O objetivo definido de Levítico é regulamentar as atividades dos sacerdotes de Israel com relação a sacrifício, oferta, veste consagrada, culto a Deus e mais uma série de leis e purificações religiosas. O livro apresenta meios de comunhão com Deus através de rituais, né, de uma vida de obediência restrita, né, a forma de obedecer e as bases doutrinárias também da igreja, tá? Fundamento, falando em doutrina, fundamento doutrinário, Levítico contribui, né, de forma especial para a vida de Israel, aí, né, do povo de um modo geral, como figura, sombra, né, e tipo, vem influenciando também a igreja. O sistema de culto foi regulamentado em Levítico e somente esse livro relata de forma direta e de forma clara a maneira correta de Israel se chegar a Deus, tá? Então, é de Levítico que a igreja tira as bases doutrinárias para interpretar e explicar a expiação pelo sangue de Jesus, esclarecer a importância do culto a Deus no Novo Testamento, tá? E extrair os fundamentos para a adoração correta, tá? Então, todos esses fundamentos estão não no Novo Testamento, mas lá no Levítico, tá? Ainda aí na página 66, onde achamos Jesus no livro de Levítico, né? Eu vou só dar uma pinceladinha aqui, mas está bem explícito aí, tá? O livro de Levítico, como literatura sacerdotal, fala de algumas figuras de Cristo, né? Como o sumo sacerdote, mediador da salvação da igreja. Arão, o sumo sacerdote, é um tipo de Cristo, nesse caso. Na função de Arão se vê alguns detalhes tipológicos, pois ele, além de apresentar a Deus ofertas pelo pecado, ele tinha a tarefa de interceder pelos pecadores, como Cristo também fez e ainda faz, né? Porque é função
dele, né? Mas não é só na pessoa, nas vestes, nos materiais usados para fazer, em tudo ali era tudo tipologicamente perfeito, tá? Como não há tipo perfeito, porque o perfeito é o antítipo, tá? Arão oferecia animais em sacrifício, mas Cristo ofereceu-se a si mesmo, tá? E depois de fazer a oferta pelo pecado, ele entrou na presença de Deus, no Santo dos Santos, que é o céu, né, a realidade, o real, para interceder pela igreja, tá? Conforme a profecia de Isaías, capítulo 53, versículo 12, tá? Arão ofereceu 3 diferentes tipos de oferta, tá? O cordeiro pascal, que é um tipo claro de Cristo, né, confirmado por Paulo no Novo Testamento, que nós já vimos noutra aula, significa Cristo como substituto do pecador e provedor da redenção e livramento da morte eterna que ele, né, providencia, assim como o significado da Páscoa, tá? Que quer dizer passagem. Da mesma forma, Cristo fez em relação aos pecados da humanidade. Passou por cima, ele cobriu, né, com o seu sangue inocente e livrou os pecadores da perdição e perdição eterna, tá? Bom, na página 67, nós temos a comunhão com Deus por meio dos sacrifícios e dos rituais, né? A lei das ofertas e dos sacrifícios. Está Levítico 1 ao 7. A palavra-chave dessa seção de Levítico é sacrifícios, tá? A narração contida em Levítico é continuação do livro de Êxodo, né? Porque o assunto diz respeito exatamente ao que faltou, o sistema de adoração, de santificação nas práticas religiosas, né? Êxodo se ocupa de outros assuntos, tá? A parte de adoração, a parte de dentro do templo, a parte de, né, do que fazer para adorar a Deus vem no Levítico, tá? É uma razão suficiente para justificar o ato de Deus em revelar e ditar o seu conteúdo. Aquele sistema, no entanto, não tinha valor eterno no que diz respeito às suas práticas, como eu já disse para vocês. Tinha que ser refeito, tinha que ser repetido, né? Porque ali ia ser substituído por um sacrifício permanente, definitivo, de última instância, que estava em Cristo, onde ele ofereceu-se a si mesmo. Inclusive, o pessoal que não aceitou Jesus como Messias, que são os judeus que ainda estão lá em Israel, que ainda, né, eles pararam com o sacrifício no templo, mesmo porque não tem mais o templo, né? Desde a queda do templo no ano 70 da era cristã, não teve mais o sacrifício de animais, né? Então, a adoração dos judeus ficou faltando um pedaço, né? Esse pedaço está em Jesus, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já morreu e não precisa mais repetir o sacrifício. Lembrando vocês, alunos, que a maioria dos judeus não aceitam Jesus como Messias, né? Eles estão esperando o Messias ainda, tá? E estão com um déficit, uma defasagem de adoração, porque eu não sei como é que ele se arruma, né? Eu ainda quero investigar isso lá na prática, né? Como é que ele se arruma para adorar, porque cada uma parte dela não podia ser negligenciada. Como é que você adora a Deus com um pedaço só da adoração e não complementa ela, né? E nem tem jeito mais de fazê-lo, né? Muitos querem fazer, mas nem tem como fazer. Tem uns aí que vai bem, de repente volta para o sábado, eu vou falar disso lá mais na frente, mas na lei do sábado fala para guardar o sábado pelos filhos de Israel e fala que quem não guardar tinha que ser apedrejado até a morte, tá? Então aí você faz de conta que guarda, mas não resolve o problema todo. E a própria Bíblia fala que quem quiser andar de acordo com a lei tem que cumprir a lei toda. Se faltar um pedacinho dela, é culpado de tudo, né? Ou aceitamos a graça que nos isenta da lei, ou então cumpra com a lei toda, né? Vai conseguir cumprir, né? Nem tem jeito, né? Bom, mas isso a gente fala mais na frente, né? Na página 68, a ovelha ou cordeiro, que também tipifica Cristo submisso ao Pai, né? Que é o mesmo que servo, né? O cabrito é um tipo do pecador, tá?
Porém, quando apresentado em sacrifício, ele já simboliza Cristo, porque ele pode, não pode ser substituída o sacrifício, em alguns casos, não são todos, pelo cabrito ao invés do carneiro, né, ao invés da ovelha, tá? Então, aí, nesse caso, ele é um tipo de Cristo contado entre os transgressores, vamos dizer assim, tá? A rola e a pomba são animais simples e humildes, são símbolos de inocência, de sofrimento e de pobreza. Levítico 5, 7, tá? Bom, depois da morte de Cristo, né, não há mais necessidade de ninguém oferecer sacrifício de animais a Deus, porque o sacrifício de Jesus é suficiente. Ah, não só é, ele tem que ser suficiente, tá? Tanto geograficamente, porque alcança toda a extensão da Terra, temporal, ele tem valor eterno, eternamente, numérico, ele pode redimir todo mundo de uma vez, né? Embora sabemos que nem todos vão ter fé suficiente, mas a porta está aberta para todos, né? Para serem salvos pelo sangue aí, né? Derramado, seu sangue derramado por muitos, tá? Não por todos, né? Pela falta de fé das pessoas em dar resposta para Deus. Aí, tá? Isso está em Mateus capítulo 26, versículo 28, tá? Queria pontuar aqui a oferta de manjares, está na página 69, tá? As ofertas de manjares, as ofertas de cereais, tá? Foram oferecidas a Deus lá no tempo de Caim, lá no tempo de Melquisedeque, embora não sendo no tempo de Moisés, o rito faz parte dos sacrifícios mosaicos também, não era só carne, tá? Tinha manjares e cereais também, tá? No meio dessas adorações. Uma parte dessas ofertas era consumida nos ritos, né? Nos rituais ali, né? Ele tinha que ser assada ali, queimada, que eles falavam, né? E consumida, tá? Outra pertencia aos sacerdotes e outra pertencia aos pobres. Deus visualiza todo mundo, né? Sair beneficiado. A pessoa, pelo pecado dele, ele oferecia um carneiro, onde ele ia participar, onde o sacerdote tinha direito a uma parte, era bem definido isso, tá? E uma parte era para os pobres, tá? Então é uma representação tipológica da dedicação de vida, né, com a entrega de valores materiais para o sustento da obra de Deus também, né? Aí estava, né, uma evidência clara, né, da obra de Deus sendo sustentada pelo povo de Deus, tá? Os sacrifícios pacíficos ou sacrifício de paz eram sacrifícios em que os ofertantes faziam refeição no ato da oferta, né? A própria pessoa comia também, que tinha sacrifício que ele não podia participar, tá? O próprio ofertante que estamos falando aqui, tá? Então é uma tipo de ligação mística, né, com Deus, tá? Era oferecido 3 tipos de sacrifício em agradecimento: votivas, que são votos, tá? E voluntárias, que são de a pessoa voluntariamente se apresenta diante de Deus com o seu sacrifício, e ele poderia também participar disso aí dentro da distribuição da determinação da lei. Bom, sacrifício pelos pecados dos sacerdotes por ignorância, que eram mediadores, né, provisórios, exemplificado, né? Então, para os pecadores voluntários, não tem nenhum sacrifício estipulado, né, como bem frisou o escritor aos Hebreus, capítulo 6, verso 4 a 8, tá? Durante a rebeldia de Israel, na adoração ao bezerro de ouro, Deus considerou a prática um pecado voluntário, né? Por isso foi uma intercessão ousada de Moisés e matou todos eles, tá? Não havia sacrifício determinado para aquele tipo de pecado, pecado voluntário, pecado, tá? Agora, quando era acidentalmente, quando era ignorância, por falta de conhecimento, aí tinha a forma de purificação aí. Isso nos ensina também, né? Aqui uma coisa é a pessoa pecar por ignorância, por desconhecimento. Outra coisa é ele pecar voluntariamente, né? Ou deliberadamente. O sacerdote que pecava, esse caso aqui por ignorância, trazia consequência,
né, sobre todos, porque ele era o representante deles diante de Deus, tá? Os sacrifícios dos sacerdotes eram os mais caros, os touros, né? Não podia oferecer animais baratos, né, como carneiro, bode, rola ou pombo. Tá? Um sacrifício defeituoso seria considerado um insulto a Deus, que é outro. Aí vale para o touro, vale para o carneiro, para o cabrito, qualquer um. Tinha que ser um animal sem defeito, tinha que ser uma oferta, um animal aceitável, porque era símbolo de Cristo, da perfeição de Cristo, tá? Em todos os casos ali apontava de alguma forma para ele, né? Pode pegar qualquer um que você vai ver ele apontando para Cristo e sua obra em algum momento aí, qualquer um dos sacrifícios. Os sacrifícios pelos pecados de ignorância, né, de toda a congregação, havia aqueles lá dos touros do sacerdote, aqui do restante, tá? Havia sacrifícios determinados para 4 classes de pessoas que pecassem por ignorância: o sacerdote, o povo, o príncipe e uma pessoa comum, tá? Separava pessoas normais de pessoa, né, tinha uma classe aí para, né? Então, tinha as 4 classes, vocês vão ver aí no Levítico capítulo 4. Toda a congregação deveria sacrificar suas vítimas a Deus buscando a expiação dos seus pecados, tá? Então, ele substituía, né, os seus pecados por esse sacrifício aí dessa vítima, né? Tinha até um ritual em alguns deles que você põe a mão lá na cabeça do animal, fazendo uma espécie de transferência dos pecados da pessoa para o animal, tá? A igreja também tem um corpo, né, coletivo, né, e não é mais livre da fragilidade humana, né, do que os seus líderes, né, os seus líderes. Então, veja que aqui tinha orientação para o rei, para o príncipe, tinha para o sacerdote, tinha para o povo, né? Eu sempre digo que os poderes, esses grandes poderes, eles têm influência sobre todo mundo. Então, tá? Se eles entram em choque, né? Se a igreja se junta com o Estado, esses dois são forças, são poderes muito fortes e diferentes, eles nunca podem se juntar, né? Para fazer com o mesmo, né? Com a mesma, porque a função da igreja é uma, a função do Estado é outra e a função do povo é outra. Então, isso são coisas distintas, separadas. Toda vez que se juntou, a igreja no passado já quis fazer o papel do Estado, já patrocinou guerra, já se meteu em política de todo jeito que vocês pensar. Toda vez que a igreja se unia com o Estado, era uma catástrofe. Então, a Bíblia separa o que é governo, Estado, o que é sacerdócio, intercessão, adoração e o que é povo, tá? É bem definido. Então, é só ler a Bíblia que vai entender como é que é a situação, tá? Aqui é o que nós estamos fazendo aqui. Bom, os pecados arrogantes não podiam ser expiados, mas os praticados por ignorância deveriam ser cobertos através do sacrifício. Lembra que o sacrifício só cobria os pecados, ele não tirava ele, não acabava com ele, porque só lá na frente, em Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tá? Mesmo que o pecador fosse um rei, né? Poderia ser dessa forma. É a misericórdia de Deus aberta e viva a favor dos fracos, pecadores, limitados, incapazes de evitar o mal sobre suas vidas e sobre os outros. Isso inclui os reis, os presidentes, as autoridades que muitas vezes são orgulhosos e não reconhecem Deus, tá? Não se dobram diante de Deus. Os sacrifícios pelos pecados ocultos. Olha, outra classe. Esses sacrifícios eram estipulados para reparar danos causados por alguém, né? Zaqueu, por exemplo, disse: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente, tá? Esse é o caso do crime culposo e não doloso, tá? Ele tem culpa. Pode ser que eu tenha defraudado alguém, a pessoa vai manifestar, ele não teve dolo, ele teve culpa. Dolo é quando ele tem intenção de, né, de fazer, de, de, de colocar aquilo, de cometer aquele pecado, tá? Quando ele comete o pecado, né, e não tem intenção, aí é chamado de culposo, tá?
Quando é doloso é porque ele teve a intenção. Tá? E quem julgava isso eram os juízes, os líderes, né? No caso, lá mais atrás eram os sacerdotes. Tá? No Levítico, por exemplo, eram os sacerdotes. Os sacrifícios pelo sacrilégio, tá? Coisas sagradas, tá? Os pecados seriam por questões relacionadas ao tabernáculo, né? Como negligenciar a taxa do santuário, porque tinha que pagar uma taxa para entrar no santuário, todo mundo tinha que pagar. Essa taxa servia para sustentar o santuário e também servia para o recenseamento, tá? Então, deixar de redimir o seu primogênito, todo mundo tinha que resgatar o seu primogênito. Ele nasceu um filho, o primogênito dele, ele tinha que ir lá e fazer o resgate, porque todo primogênito era do Senhor, ele tinha que fazer o resgate e pagar para o santuário ali, falhar nos dízimos, deixar de contribuir com o sustento do tabernáculo, né? Era crime, tá? Era um crime, um pecado, dessa categoria aqui de sacrilégio, tá? Bom, as ofertas pelos sacrilégios deveriam ser de um carneiro sem defeito, né? Todos tinham que ser sem defeito, não só o carneiro, né? Mas nesse caso aqui, o carneiro sem defeito, de acordo com a avaliação do santuário em ciclos de prata, né? O santuário, né? Os sacerdotes avaliavam, não, esse vale tanto em prata, né? Para cobrir a culpa, né? Então eles tinham que ser justos ali. Este sacrifício fazia parte da reparação de danos causados no tabernáculo. Então, o dano era para o tabernáculo ia receber a reparação financeira devida a esses sacrilégios, né? E tudo, hein? O dízimo estava no meio, a oferta estava tudo aí, tá? Bom, o sacrifício pelos pecados voluntários, tá? Aquele que a pessoa peca voluntariamente. Os pecados considerados voluntários eram fraude, furto, extorsão, abuso, exploração, apropriação indébita, né? Achado, por exemplo, né? Que não era dele, mas achou, mas não é dele, né? E infidelidade na guarda de objetos, né? A pessoa deixava o boi com ele lá para ele guardar, ele comia o boi ou vendia, né? Isso também era um pecado voluntário. Todos os pecados listados aqui tem que ver com valores e objetos materiais e recursos financeiros, né, para evitar que as pessoas ficassem más e explorassem os outros, tá? Na página 73, né, hoje o sumo sacerdote é Cristo. Ele e somente ele pode acender o fogo nos corações e mantê-lo aceso, porque ali tinha uma ordem do sacerdote manter acesa, né, a luz, né, o fogo no altar tinha que ser aceso constantemente. Então é Cristo o sumo sacerdote e ele mantém o fogo do coração aceso. Não adianta o cristão tentar arrumar uma chama, um fogo estranho ou querer pessoalmente manter o fogo aceso na alma, né? Ninguém pode exercer a função do sumo sacerdote sem ter sido chamado, como aconteceu com Arão, tá? Hebreus 5, 4 e Cristo, né? Em Hebreus 4, o 14 e o 15, tá? E eu até sugiro que vocês dêem uma olhadinha no fogo do altar e qual que era a função do sumo sacerdote, porque a função do sumo sacerdote aponta para a função de Cristo no NT e é o que aponta para nós e o que nos interessa aqui, tá? Bom, o Chambre diz que a expressão coisa santíssima, né, de 6,17, se refere à porção do sacrifício devida aos sacerdotes. A coisa santíssima é a porção do sacerdote. Todo sacerdote dedicado ao trabalho de Deus precisa de uma porção do sacrifício para viver, porque eles não têm roça, não têm emprego, não têm imóveis alugados, né? E nem aposentadoria, nem renda qualquer. Dependem do altar, tá? E aí tem uma comparação aí de versículos, vocês fazem aí, tá? Até os filhos dos sacerdotes deveriam viver dos sacrifícios, tá? O sacerdote se entregava totalmente ao serviço sagrado e tinha o dever de queimar suas ofertas de cereais e manjares totalmente 2 vezes por dia e só podia comer a das ofertas dos outros, das deles mesmo, eles não poderiam comer, tá? Bom,